Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar cada irmão que está aí ouvindo esta mensagem, né? E que o Eterno possa nos conceder a sua misericórdia através do estudo da Torá, através do estudo do Tanar e através do estudo da Brit Hadashah. Ou seja, através das Escrituras Sagradas, Ele possa nos conceder misericórdia para compreender e exercer e praticar e realizar aquilo que o Eterno assim deseja que nós venhamos fazer. Que possamos fazer a vontade do Eterno de acordo com seus preceitos. Que Ele venha nos capacitar, que Ele venha nos dar condições para que possamos fazer a sua vontade. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto, de extrema importância, e só que meio complexo em algumas situações, em alguns pontos, porque não são todos que compreendem, não são todos que vão conseguir captar, o espírito da mensagem. Mas seremos bastante claro, de acordo com os escritos que nós temos aqui, nós vamos ser verdadeiramente perfeitos naquilo que o Eterno nos capacitou. Para que você entenda. Nós estamos hoje, a congregação Nazareno, ela está hoje enfrentando dificuldades, problemas em várias situações. Porque é necessário que haja realmente, porque não são todos que se submetem aos ensinos de Hashem. Não são todos que se submetem aos ensinos do Pai. São poucos. Porque lógico que a Torá ela é lida todos os Shabat e as pessoas aprendem algo novo. Costumo dizer que quando a pessoa chega aqui, ela até pode simpatizar-se com alguém, gostar do ambiente, do momento, mas continuar são para poucos. Por quê? Porque a Torá, ela automaticamente, a justiça de Elohim vai exigir de nós uma postura para que possamos estar aprovados diante de Hashem. E essa postura que a Torá vai requerer de nós, isso está baseado no nosso caráter, na nossa posição, na nossa maneira de viver diante da sociedade. Ou seja, ser um justo, ser um sadique diante de tudo e todos. Então a Torá ela vai começar a cobrar a essas pessoas. E essas pessoas, elas vão, de acordo que se for da vontade do Eterno, que ela se torne um filho, então ela vai compreender e vai conseguir passar pela aprovação, E aí ela realmente ela se transforma num sadique, Ela tem o retorno da Teshuvá no seu coração concretizado. Pois bem, mas são muitas as pessoas que não aguentam, não suportam, Nós temos visto isso aqui claramente, porque não aplicamos a Torá legalista, não aplicamos a Torá de maneira rústica, não aplicamos. Apenas transmitimos, somos
um instrumento de transmissão daquilo que realmente a Torá se manifesta. E hoje nós vamos falar sobre justamente esse assunto. A Torá é legalista, né? Ou ela é simples e objetiva? Para nós entendermos o que é legalismo, nós temos que ir no dicionário. Algumas pessoas não sabem. E nós vamos falar o que é legalismo ou legalista. Aquele que observa rigorosamente o texto da lei, sem fazer nenhuma interpretação jurídica, mas tão somente gramatical, sem entender a intenção e ao espírito do legislador. Ou seja, a pessoa olha para a Torá de uma forma legalista, de uma forma rústica, jurídica, mas não somente gramatical, sem atender à intenção e ao espírito do legislador, ou seja, ela olha de uma maneira rústica, né? De uma maneira radical, sem entender realmente o que o legislador ele está querendo dizer naquela lei. E isso realmente tem acontecido hoje no nosso dia a dia. Pois bem, e nós temos visto isso, né? Muitos interpretam a Torá de maneira legalista, de uma maneira muito radical, ok? E nós vamos falar sobre isso, né? O Eterno deu a Torá, a Torotes, que são as instruções, para o povo de Israel, né? Justamente para que eles vivam de maneira justa, digna e correta diante de todos e de tudo. Mas infelizmente, com o decorrer do tempo, as pessoas começaram a transformar a lei, a Torá, né, de uma forma legalista, aonde eles colocavam julgos ou um peso mais pesado nos ombros e nas costas das pessoas. Infelizmente, isso tem acontecido hoje, né? Muitos atribuem o fato de cumprirem a lei para serem maior do que os outros, de serem chamados mestres, né? De serem chamados roches, de serem chamados de todos os nomes que inclui o status. E infelizmente as pessoas têm aderido a isso, não conseguem interpretar os cuidados que a Torá ela está explicando. Não é de uma forma legalista, mas a transformaram, né? Existe várias situações em que está englobado conduta, né? Temos situações terríveis que não podemos aplicar hoje. Por quê? Porque hoje vivemos de uma maneira desordenada. Não vivemos como pessoas dignas, justas, como era o povo de Israel. O povo de Israel, eles estavam se enquadrando de uma maneira santa, de uma maneira kadosh. Por quê? Porque o Eterno disse, sede santos porque eu sou santo. Havia impureza, havia pecados, então eles sempre estavam se santificando, oferecendo sacrifícios. E existe regra de animais que ao longo do tempo, até chegar o profeta Malaquias, aonde as pessoas estavam usando daqueles animais já de uma forma cruel. Eles estavam oferecendo animais por causa de seus pecados extravagantes. E aí
Eles ofereciam aqueles animais sem nenhum sentimento mais. Pegava os animais e oferecia, tanto o aleijado como o coxo. E o Eterno não queria e não quer, de acordo com a Torá, que venhamos oferecer animais na época. Animais que tenham defeito. Porque o Eterno não é homem. E ele chega a dizer também, oferece-o ao teu governador para ver se ele quer. Se ele que é homem não quer, quanto mais eu. Em outras palavras. Então veja, isso estava englobado a um povo separado, a um povo que queria viver a Torá, a um povo que tinha que viver a Torá. E poucos eram que atribuíam e entendiam isso. Moisés, simplesmente homem humilde, né, verdadeiro, justo, sadique, foi usado pelo Eterno para levar a Torá para o povo, justamente. Então veja, existem situações que eram radicais, mas esse radicalismo era para um povo que estava vivendo separado, estava vivendo justamente. Não era para os cananitas, para o povo filisteu, não era para esse povo, não era para o brasileiro, digamos assim, não era para o estrangeiro. Então a Torá foi dada a um povo que servia o Eterno constantemente. E isso, as pessoas ao longo do tempo foram tratando a Torá como de forma legalista, né? Até se comentava e citavam já estavam dizendo que se não vos circuncidarem, não sereis salvos. Isso nós já vemos lá na época de Shaul, né, de Paulo, os anciões daquela época, os serredrim, os juízes, eles estavam ali já querendo que os gentios viessem circuncidar, porque senão seriam salvos. Olha só, isto é um ponto aonde peraí, então vamos lá. Aonde está escrito que a circuncidão vai salvar alguém? Não está escrito em lugar nenhum, mas eles já estavam impondo, né, circuncisão, né, o lavar dos pés. Né? Chegou um tempo aqui que uma pessoa veio aqui na congregação, ela queria impor esse mandamento de lavar os pés, lavar as mãos, né? Eu acho que isso é necessário, né? Mas não chegaram a dizer, mas se não fizer isso, nós não vamos ter a salvação. Então veja, isso é terrível. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver uma coisa que é tradição com salvação. Né? Não tem nada a ver impureza com o inferno. Então as pessoas começaram a transformar a Torá, né, a instrução do Eterno, numa forma legalista. E infelizmente isso aconteceu com o decorrer do tempo. Na época de Moisés, era um povo separado, um povo sadique, a qual veio Josué, depois foi passando, e isso o povo foi crescendo, até se dispensar ali e o Eterno fazer separação das tribos de Israel lá com Salomão. Veja, houve a necessidade do primeiro templo ser destruído, porque o povo Salomão junto com seu filho, né, eles prevaricaram, eles desobedeceram ao Eterno. Infelizmente veio a maldição e o templo foi destruído. Né? Depois o templo lá na frente foi reconstruído na época do Mashiach. Ele ainda não tinha vindo, mas reconstruíram o templo. E ali começaram a se aplicar as mesmas coisas. Mas não havia prostituição e nem pureza até o momento em registro. Não havia. Mas a forma legalista da Torá já estava sendo aplicada.
né? Nós vamos ver isso na época do Mashiach. Porém, vamos entender qual é o real sentido da Torá em nossas vidas. Lá em Devarim, capítulo 32, né? Devarim, capítulo 32, versículo 45, né? Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 45, diz assim: quando ele terminou de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: levem ao coração todas as palavras de meu testemunho contra vocês hoje, para que as usem quando incumbirem seus filhos de serem cuidadosos e obedientes a todas as palavras dessa Torá, dessa lei, pois esta não é uma questão trivial para vocês. Ao contrário, ela é a sua vida. Por causa dela, vocês viverão muitos anos na terra que possuirão quando atravessarem o Iadem. Ou seja, nós viveremos através da instrução da Torá. As pessoas iriam viver conforme as instruções da Torá. Então ela não é salvação para ninguém, ela é uma instrução. Levítico, em Vaikra, capítulo 18, vamos ler, né, para a gente compreender. E acompanhe, né, não fique aí só me ouvindo não, vai estudar, né, não se prenda a somente as palavras minhas ou de quem quer que seja, não. Vai estudar. Estuda. Capítulo 18 de Vaikra, versículo 5. Né? Está escrito que guardem minhas leis e regras. Torot. Se alguém as cumprir, terá vida por intermédio dela. Ou seja, teremos vida. Aí ele diz, eu sou o eterno. Nós teremos vida, meus irmãos, se nós obedecermos a Torá. Agora, existe algumas coisas da Torá que não são aplicadas aos dias de hoje. Devemos analisar e estudar. E nós viveremos por meio dela. Mas não está falando aqui que seremos salvos por meio dela. De maneira nenhuma. Você não vê de maneira nenhuma no Velho Testamento falando de salvação. Não sei se vocês já perceberam isso. Por quê? Porque o homem foi feito para morar na terra. Ele foi feito para habitar a terra. Por isso que nós reinaremos com Mashiach 1000 anos. E depois disso, aí sim, vai vir novos céus e nova terra. Porque as coisas antigas passaram. Mas para nós obtermos esta vida é necessário primeiro, ela não é tudo, mas primeiro obedecermos a Torá. Aonde a Torá ela rege todos os mundos. Há um argumento na igreja do século XX que é algo do tipo: Jesus cumpriu a lei, portanto nós não precisamos guardar a lei. Essa é uma ideia do cristianismo. A ideia continua dessa forma. E nós não precisamos guardar a lei porque estamos debaixo da graça de Cristo. Essa, em algum, não são todos, mas várias pessoas do cristianismo, tanto líderes como pessoas aí que, né, que se acham alguma coisa, falam, né? Não podemos conquistar a salvação por nós mesmos de modo algum. Portanto, o Antigo Testamento é inválido como regra de desconsideração o Sermão do Monte, porque o Mashiach, Jesus, né, expôs a Torá naquela ocasião. Eles colocariam tudo que, de qualquer forma, aluda ou afirme a lei no lixo. Eles não dão uma resposta satisfatória de porque Deus, né, em sua providência, permitiu que o Antigo Testamento fosse incluído em nossas Bíblias. Uma vez
que ele lida com a lei, eles têm certeza de que não precisamos disso, mas não podemos dar uma boa resposta ao porquê. Essas pessoas sentem que a observação da lei de qualquer tipo é um fato de legalismo. E eles não querem tornar-se como a igreja em Galácia novamente. Assim, eles fluem na graça e desviam-se da lei. Definindo o legalismo de uma forma bíblica, seria dizer alguém que toma a lei e a usa de forma que merece a salvação. Legalismo é uma tentativa de salvação. Veja, então, isso é uma explicação da igreja hoje, né, da igreja do cristianismo, né, do século XX, hoje nós estamos no século XXI. Então veja, nós temos visto isso claramente. Em Deuteronômio, capítulo 30, vamos mais uma vez entendermos o significado de Torá, né? Capítulo 30, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 10 ao 14. Vamos lá, 10 ao 14. Está escrito assim. Entretanto, tudo isso acontecerá caso vocês prestem atenção ao que o Eterno, seu Elohim, disse dizer. Para que vocês obedeçam suas mitzvot e os seus regulamentos escritos neste livro da Torá. Se vocês se voltarem para o Eterno, seu Elohim, com todo o coração e todo o seu ser, pois essas mitzvot que hoje entrego a vocês não é muito difícil. Não está fora do alcance. Ela não está no céu, para que vocês precisem perguntar: quem subirá ao céu por nós? Trará até nós, e nós fará ouvi-la, para que lhe possamos obedecer? Da mesma forma, ela não está no além do mar, para que vocês precisem perguntar: quem atravessará o mar por nós? Atará até nós e nos fará ouvi-la, para que lhe possamos obedecer? Ao contrário, a palavra está bem perto de vocês, em sua boca e em seu coração. Portanto, vocês podem praticá-la. Vejam, eu apresento a vocês hoje, por um lado, a vida e o bem, e por outro lado, a morte e o mal. Eu ordeno hoje a vocês que amem o Eterno seu Elohim, sigam seus caminhos e obedeçam às suas mitzvot, aos regulamentos e às regras, pois se vocês fizerem assim, viverão e aumentarão em número, e o Eterno seu Elohim os abençoará na terra que estão entrando, a fim de tomar posse dela. No entanto, caso seu coração se desvie e vocês se recusem a ouvir, se afastem, se prostrem diante de outros deuses e lhes sirvam, eu anuncio a vocês hoje que, com certeza, perecerão. Vocês não viverão muito tempo na terra, em que entrarão para tomar posse, atravessando o Iado. Convoco céu e terra para testemunharem contra vocês hoje, que eu apresentei a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Eterno seu Elohim, prestando atenção ao que ele lhes diz e apegando-se a ele, pois ele é o propósito da sua vida. Disso depende quanto tempo vocês viverão na terra, que o Eterno jurou a dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Veja, ele fala claramente que é o propósito da Torá, é para que tenhamos vida. É para que tenhamos o quê? Vida por meio dela. E assim possamos obter do Criador as bênçãos. É isso. Atos dos Apóstolos. Vamos ver o que está escrito, capítulo 13, versículo 39. Vamos ver. 13.
39 diz assim: porque Davi, de fato, serviu aos propósitos do Eterno em sua geração, mas depois disso morreu, foi sepultado com seus pais e sofreu decomposição. Deixa eu ver se é isso mesmo. 13, Atos 13, 39. Isso mesmo. Entretanto, aquele a quem o Eterno ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, irmãos, quero que saiba que mediante este homem é anunciado o perdão dos pecados. Isto é, o Eterno purifica todo o que deposita sua confiança neste homem, Yeshua, até mesmo as coisas que não podiam ser purificadas pela Torá de Moshe. Cuidem, então, para que esta palavra encontrada nos profetas não lhe aconteça. Vocês, escarnecedores, olhem, admirem e se morram, porque nos dias de vocês estão fazendo uma obra na qual não crerão, ainda que alguém as explique a vocês. Veja, isso é profecia. Então veja, o Eterno purifica todo o que deposita sua confiança no Machia, até mesmo as coisas que não podiam ser purificadas pela Torá. Veja, o Machia, ele é a Torá. Os dois andam juntos. Atos capítulo 18, versículo 4. Vamos ler. 18, versículo 4. Diz assim: todo Shabat, Shaul debatia na sinagoga, onde tentava convencer judeus e gregos. Depois de Silas, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, desculpa, é Romanos 10. Romanos 10, volto passando um pouco. Romanos 10, capítulo 10, versículo 5. Vamos ler para que a gente possa entender. 10, versículo 5, diz assim: porque Moshe escreveu sobre a justiça baseada na Torá. A pessoa que pratica estas coisas obterá vida por intermédio dela. Além disso, a justiça baseia-se na confiança. Diz. Então veja. E ela, mais uma vez, Shaul, ele atesta que a Torá, né, é para que venhamos obter a vida por intermédio dela. A pessoa que pratica essas coisas obterá a vida por intermédio delas. Da Torá, das mitzvot, das instruções. Que coisa! Então nós estamos vendo e testificando e explicando a todos que não era uma forma legalista que devemos aplicar a Torá em nossas vidas. É uma forma de vida justa, digna, verdadeira, de estarmos ligados ao Eterno, para que possamos obter vida por meio dela. Em Lucas capítulo 4, veja, mais uma vez, versículo 16, diz assim: foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no Shabat se dirigiu à sinagoga, como de costume. Levantou-se para ler, e lhe foi-lhe dado o rolo do profeta Yeshayahu. Abriu o rolo e encontrou o lugar onde estava escrito: e o Espírito do Eterno está sobre mim, portanto ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor de Yahweh, do Eterno. Veja, meus irmãos, mais uma vez, ele era a perfeita Torá. Aqui ele está só apenas concluindo e afirmando, de acordo com a leitura, que ele era o Machia. E ele é o Machia. Ele cumpriu a Torá e não foi de uma forma legalista. Nós temos um caso que na Torá condena
que se alguém for pego trabalhando no Shabat, né, será morto, ok? E tem um caso também de um homem pegando lenha e ele foi morto. Apedrejaram ele. O Eterno mandou apedrejá-lo. E o Eterno já havia o que? Predito. Se o Eterno falou que não era para ninguém trabalhar, não é para ninguém trabalhar. O sétimo dia é um dia a qual as pessoas tinham que se voltar para ele. E não era para ninguém trabalhar. Ele estava aplicando leis, regras para um povo. E este povo tinha que obedecer. Porque o Eterno se manifestou na vida deles. O Eterno te deu ar para você respirar. Te deu comida, te dá roupa, te dá o sustento. Os batimentos do seu coração, eles batem porque o Eterno quer. Se o Eterno não quiser, seus batimentos cardíacos vão parar. E aí você morre. Então, se o Eterno falou que não era para trabalhar, não era para trabalhar. E aquilo foi aplicado a um povo. Mas o bonitão foi lá e desobedeceu. Aí as pessoas falam, mas apedrejaram o homem. Vai saber que necessidade, meu irmão. Se o Eterno falou que não, é não. Aí vem os rabinos, vem os intelectuais, teólogos, que são legalistas, falam assim, tá vendo? Ele mandou os discípulos colher espigas. Ué, mas peraí, eles estavam trabalhando? Não, eles estavam com fome. E o que é? A vida é superior ao Shabat? É superior ao Shabat. Foi isso que ele estava falando. Eles estavam com fome e eles precisavam comer. Mas de acordo com a Torá, você pode pegar e pular a cerca do seu vizinho, só que ninguém fala disso. E você pode colher o que você quiser, apenas não leve sacolas. Mas pode colocar nos bolsos, na mão. E coma, e é lícito. Se o dono deste terreno vê você pegando só com a mão, ele sabia. Não, ele está ali porque ele precisa. E podia pegar. Há outros cabeça de bagre, né? Um povo, eu estou até ofendendo o peixe, mas é a cabeça achatada que eu quero dizer. Muitos olham assim e falam, tá vendo? Que foi? Jesus mandou, o Machê mandou roubar. Roubar o quê, gente? Está escrito na Torá. O problema é que as pessoas não estudam. E elas olham para a Torá de uma forma legalista. Não, mas por que ele mandou matar o cara porque estava pegando lei? Ele não estava com fome também? Só que naquela época existia uma regra para um povo. Lembre-se disso. Um povo que tinha que andar justamente diante dos cananitas, diante dos filisteus, diante daquele povo que eram idólatras. Então os olhos dos ímpios daquela época estavam voltados para o povo de Jerusalém. E eles tinham que ocupar a terra prometida. E para ter algo do Eterno, tem que andar na linha, meu amigo. Para ter algo do Eterno, tem que andar na linha. Não é assim. Caiu do céu, só cai do céu chuva. Né? E ele ainda dá para o ímpio e para o justo. Olha como ele é bom. Se você fosse merecedor de alguma coisa, meu amigo, rapaz, olha, eu vou até ficar calado agora, viu? Eu vou até ficar calado. Porque nenhum de nós somos merecedores de nada. Se não fosse a sua misericórdia, a sua compaixão de nos conceder o seu filho, para que a gente possa criar vergonha na cara, para que a gente possa entender realmente o sentido das coisas e andar justamente no seu caminho, se não fosse ele, você estaria morto. Você não estaria nem aqui, nem sei onde você estava. Você não teria nem prazer. Uma das coisas que o Eterno deu, a qual os rabinos falam, e é verdade, foi o privilégio de falar. Quantas pessoas não têm o privilégio de falar? Outra linha de raciocínio diz que uma das coisas que o Eterno nos concedeu foi respirar o ar, né?
E outra coisa, nós saciarmos o desejo da comida, né? Temos o desejo de comer. Outra coisa, fazer sexo, lógico, no casamento, né? Então veja, é algo que o Eterno nos deu prazeres, nos concedeu, e nós não fizemos nada por ele. Então cria vergonha na sua cara. Desculpa a maneira que eu estou falando aí, mas é uma verdade para que você desperte, né? É porque as pessoas só têm consciência depois que elas tomam na cara. Não, veja agora. Veja agora. Então, a forma legalista que eles estavam aplicando era assim. Os fariseus olharam e falaram, ó, não é certo curar o cego no Shabat. Oh, peraí. O cego? Ué, eram eles que estavam curando? A vida é superior ao Shabat, meus irmãos. Né? E o engraçado é que quem condena sempre está fazendo por trás. Então por isso que eles viam de uma forma legalista. Eles aplicavam aos outros, mas eles não moviam nem sequer com o dedo. Né? Aí o Mashiach fala assim, ué, mas se seu boi cair num curral, você não vai salvá-lo? Quer dizer, eles se depararam com a situação dessa, porque aconteceu com eles. Caiu o boi deles no buraco, eles foram salvar o boi no sábado. Agora, condenar a pessoa porque a pessoa está comendo espiga, a pessoa está comendo milho, a pessoa está comendo algo, fruto das árvores no Shabat. Ah, gente, pelo amor, tá? Ou condenar o Mashiach porque ele está curando o cego no Shabat. Pelo amor, gente. Vamos criar vergonha na cara, né? E obedecer ao Eterno. João capítulo 18, versículo 20. Vamos observar mais uma vez uma situação desagradável. Yeshua respondeu e disse, eu falei abertamente a todos, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os habitantes de Judá se reúnem. Então veja, aí existe aqui outro povo que fala, gente, não é para ir em igreja, não é para ir em sinagoga, porque Deus não habita em casa feita, né? Tá escrito, realmente, mas ele está falando em habitar, mas congregar, gente, você deve congregar. O Mashiach fala aqui, ó, e eu falei abertamente a todos, sempre ensinando na sinagoga e no templo, onde todos os habitantes de Judá se reúnem. Todo Shabat, gente. Veja, todos os Shabat eles estavam reunidos na sinagoga e no templo. Aí vem gente falando, não precisa ir na igreja porque ele não habita em templos feitos no mundo. Mas ninguém está falando que ele habita. E ninguém está dizendo que não é para ir. Tem que ir, gente. Agora, engraçado que essas pessoas que falam, né, das igrejas. Agora eu vou falar a verdade, viu? Você que está me ouvindo aí, que talvez já falou isso, né? Eu não estou criticando você, eu estou criticando ideias e práticas que acontecem. Então veja, existe pessoas que falam, não é bom você ir nas igrejas. Não, tá certo que existe lobos, não estou dizendo que não existe. Existe pastores mal pastores? Existe. Existe pastores sérios? Existe, gente. Existe pessoas justas? Existe, estão nas igrejas. Existe gente que está na sinagoga, tem gente justa que está na igreja católica, que está no espiritismo, que está na Umbanda, na Quimbanda, tem pessoas sérias. Veja, o que eu quero dizer com isso?
que existe pessoas que elas mudaram de vidas, elas eram bandidos e se libertaram nas igrejas. Pelo meio ou outro elas foram libertas. Não quero medir o nível, se foi Deus ou se não foi, não sei. Mas que elas foram, elas foram. Elas se libertaram do vício, elas se libertaram das drogas, elas se libertaram do alcoolismo, do roubo, da idolatria, da feitiçaria, da inimizade, do lachon hará. Eles se libertaram de uma forma ou de outra. Agora, você que diz que não pode, pega essas pessoas que estão passando, que estão na Cracolândia, os traficantes, os bandidos, e leva para tua casa e ajuda elas. Ajuda elas. Vai lá, ninguém, como diz o Paulo, né, o nosso amigo que congrega aqui conosco, como diz ele, ninguém quer lavar a bunda de mendigo. Ninguém quer limpar o mendigo, trocar, dar sua roupa para ele. Ninguém quer tirar seu sapato e dar para ele. Ninguém quer fazer isso. Mas agora ficar falando um monte de baboseira. Tá cheio na internet, gente querendo mérito, né? Colocando vídeos e vídeos, e aquilo, outro, dizendo que é isso e aquilo e tal, para ter credibilidade igual o William Bonner, a Fátima Bernardes, né? O Faustão. Esse povo aí, pessoal, eles trabalham para isso. Então não vai em conversa. Tem pessoas que chegam assim, mas qual os vídeos que você acha bom pra gente ouvir, pra gente ver? Eu falo, gente, vê a Paraxá, estuda a Torá inteira do Tetsadok, pega ali do vídeo de Gênesis, Bereshit, e vai até Devarim no final. E ali tu vai aprender. Vai levar no mínimo um ano. Se você estudar todos os dias, né, ver todo dia, tiver tempo para isso, vai levar uns 6 meses. Mas, se você estudar, vai levar mais de um ano. Entendeu? As paraxá, todo o Shabat. Então ninguém quer. Ninguém quer. Primeiro, por quê? Porque algumas palavras, a qual o Tetsadok fala, exige do nosso raciocínio para a gente buscar tradução. Mas isso tem que acontecer para que você busque, estude. Como que você vai saber das coisas? Né? Você tem que estudar. Você tem que entender. Então, essas pessoas que ficam falando isso, pega aí esses bandidos. Né? Aqui mesmo, aqui perto, tem um bandido aqui do PCC, tem um fulano, cicrano. Tá cheio. Por que você não pega ele e coloca dentro da tua casa e ensina ele, sem templo, sem igreja? Ensina ele. Tenta tirar ele daquela vida. Vai aí, tira. Coisa que as igrejas estão fazendo, algumas igrejas, não são todas, mas algumas estão fazendo, você não faz. Então não fica falando baboseira não, gente. E nem fica ouvindo gente que não vale nada. Mas tem uns ladrões, o Bispo Macedo, fulano, cicrano. Gente, cada um tem uma consciência. Se você for numa igreja e lá estiver desacordo com a Torá, com as escrituras, com o Taná, com a Brit Hadashá, você não deve ficar. Vá para outra. E vai buscando a verdade até você encontrar. Você acha que é fácil assim, é? Você acha que é fácil encontrar a verdade? O Mashiach falou assim, falou uma palavra dura, eu sempre falo isso e vou repetir de novo. Ele falou uma palavra dura e alguém disse assim, nossa, essa palavra é dura, hein? Quem pode resistir? Ele falou isso. Ele falou isso. Aí a pessoa foi embora, deram as costas e foram embora. Foram embora. Aí ele olha para os discípulos e fala, vocês não vão também, não? Olha aí. E Kefas disse assim, para onde iremos, meu amo? Para onde iremos? Tu tens a palavra. Ou seja, eles estão ali na palavra. Existe uma busca pela palavra, pela essência. Então busque. Busque a palavra, busque a essência. Não vai ser fácil.
Por quê? Porque antes você costumava fazer um monte de coisa errada. E hoje você, né, você tem que se adequar ao sistema da Torá. Se a Torá falou que é. Mateus 23, 29. Vamos lá. Mateus 23, 29. Olha só. Agora vamos entrar aonde o Mashiach condena os fariseus e os saduceus, os mestres da lei, né? Porque eles estavam aplicando ela de forma legalista. Vamos lá. Mateus 23, 15. Não, 13. Diz assim: Mas ai de vocês, mestres da Torá e purixim hipócritas. Mestres da Torá, gente. Ele está falando para o mestre da Torá, gente. Ele não está falando para um Zé Mané, não. Você sabe o que é isso, o mestre da Torá? É que estuda. Ele se deleita, ele se realiza ali na Torá. Só que o Eterno está dizendo aqui que não adianta fazer isso e aplicá-la de uma forma legalista. E ele diz: fecham o reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram, nem permitem entrar os que desejam fazê-lo. Olha aí o povo aí, ó. Esses que ficam na internet falando um monte de baboseira aí. E um monte de gente fica correndo, indo atrás, né, desse povo. Veja o que está acontecendo, se não é o mesmo. E eles não entram e não deixam os outros, não. Peraí, eu não vou entrar e não quero que ninguém entra. Que de uma forma sagástica, né? Ficam aplicando, ensinando mandamentos de homens que se desviam da verdade. Ai de vocês, mestres da Torá e purixim hipócritas, percorrem a terra e o mar para fazer um prosélito. E quando conseguem, tornam 2 vezes mais apto ao guerrinom que vocês. Veja, torna a pessoa 2 vezes mais apto ao guerrinom, ao inferno. Quer dizer, eles não ensinam a Torá, eles ensinam o quê? As obras legalistas da lei. Ai de vós, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo templo, não está preso pelo juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, está obrigado pelo julgamento. Cegos tolos, que é mais importante, o ouro ou o templo que torna santo o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, não está preso pelo juramento. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, está obrigado pelo juramento. Cegos! Que é mais importante, o sacrifício ou o altar? Que torna santo o sacrifício? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre o altar. E quem jurar pelo templo, jura por ele e por quem nele habita. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Elohim e por quem nele se assenta. Ai de vocês, mestres da Torá e purixins hipócritas, dão o dízimo do hortelã, do edro, do cominho, mas têm negligenciado as questões mais importantes da Torá, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Estas são as coisas para as quais vocês devem dar atenção, sem negligenciar as outras. Guias cegos, com o mosquito enquanto engole o camelo. Ai de vocês, mestres da Torá e purixins hipócrita, limpam o exterior do corpo e do prato. Quer dizer, para estarem bonito à vista dos outros, é muito fácil limpar o exterior. Mas o interior está cheio de roubo e comodismo.
paruche cego. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da Torá e purixim hipócritas, pois são como túmulos caiados, que parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de podridão. Da mesma forma, para as pessoas vocês parecem exteriormente bons e honestos, mas interiormente estão cheios de hipocrisias e afastados da Torá. Ai de vocês, mestres da Torá e purixim hipócritas, pois são como túmulos criados ou caiados, que parecem bonitos por fora. Repetir, né? 29. Ai de vocês, mestres da Torá e purixim hipócritas, edificam os túmulos dos profetas, adornam os monumentos dos tzadikim, e dizem: se tivéssemos vivido no templo de nossos pais, jamais teríamos participado da morte dos profetas. Desta forma, testemunho contra si mesmo que são os descendentes dos assassinos dos profetas. Continuem então, terminem e que seus pais começaram. Cobras, filhote de cobras, como vocês escaparão da condenação ao Guerrinom? Por isso, eu lhe envio profetas, sábios e mestres da Torá. Vocês matarão algum deles. De fato, vocês os executarão em estacas como criminosos. E a outros açoitarão nas sinagogas e os perseguirão na cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do inocente Abel, até o sangue de Equiraiá, Bererecaiá, a quem vocês assassinaram entre o templo e o altar. Sim, eu lhes digo que tudo isto sobrevirá a esta geração. Yerushalai, Yerushalai, você que mata os profetas, que apredeja os que lhes são enviados. Quantas vezes quis reunir seus filhotes, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês se recusaram. Vejam, o Eterno está abandonando a casa, deixando deserta. Pois eu lhe digo que vocês não mais me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome de Emanuel, do Eterno. Oh, Baruch Hashem. Veja, meus irmãos, as obras legalistas da lei fazem tudo isso. Infelizmente. Esse é o retrato. Para finalizar, Romanos 3:9. Para finalizar, nós vamos ler Romanos 3:9. A qual ele diz, Shaul, né? Ele diz abertamente: dessa forma, nós judeus estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstrei que todas as pessoas, judeus e gentios, indiferentemente, são controladas pelo pecado. Como declara o Taná: não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém entenda, ninguém busca o Eterno. Todos se desviaram e tornaram-se simultaneamente inúteis. Não há ninguém que demonstre bondade, nenhum sequer. Suas gargantas são túmulos abertos. Usam a língua para enganar, veneno de serpentes. Está em seus lábios, sua boca está cheia de maldições e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Em seus caminhos estão ruínas e desgraça, e não conhece o caminho da Shalom. Não há temor do Eterno diante dos seus olhos. Além do mais, sabemos que tudo o que a Torá diz, o diz aos que vivem sobre as estruturas da Torá, para que toda boca se cale e todo mundo seja considerado merecedor do juízo adverso de Elohim, porque à sua vista nenhuma pessoa viva será considerada justa, com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá, pois o verdadeiro trabalho da Torá é mostrar às pessoas quão pecadoras elas são. Mas agora, a parte da Torá, o jeito do Eterno de tornar as pessoas justas, à sua vista foi esclarecido, ainda que a Torá e os profetas também testemunham a respeito dele. Trata-se da justiça que procede do Eterno, mediante a fidelidade a respeito dele, mediante a fidelidade de Yeshua, o Messias, para todos os que confiam,
não há diferença se alguém é judeu ou gentil, porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor do Eterno, mediante a graça divina. Sem merecê-la, todos recebem a condição de serem considerados justos diante dele, por meio de um ato que nos redime a nossa escravidão ao pecado, realizado pelo Machia. O Eterno ofereceu Yeshua como caparar pelo pecado mediante sua fidelidade no tocante ao sangue da sua morte sacrificial. Isto indicou a justiça do Eterno, porque em sua tolerância não havia passado por cima, sem punir e nem remir os pecados que as pessoas cometeram no passado, e ela vindica sua justiça na era presente, ao demonstrar que ele é justo e também aquele que torna pessoas justas por causa da fidelidade de Yeshua. Veja, meus irmãos, isso aqui é um relato satisfatório e evidente do Shaul HaShalia, a qual muitos observam a Torá como forma legalista. Isso só foi um estudo assim, bem simples, para que você possa ter uma ideia de o que está acontecendo hoje, né? E você possa se voltar para o Eterno, né? Aonde você estiver vendo este vídeo, talvez ouvindo, né? Talvez você não tenha uma congregação a qual você confia, não tem uma igreja, mas você pode servir na sua casa. Acompanhe as parachotes, né, do Sadok Bendera, né, a qual eu acho que é fundamental você acompanhar, e você vai receber a verdadeira revelação, né, através. Acompanhe do início de Bereshit todos os vídeos. Se for possível, converta em áudio, grave no vídeo, grave num CD, quer dizer, e você vai ouvindo no trabalho, na casa, né, aonde você estiver, ouça, né, testificando, comprovando, analisando, para que você não venha cair da mesma forma que muitos caíram. E infelizmente muitos têm se desviado do caminho da verdade por tratarem a Torá como uma forma legalista. É lógico que estão voltadas para o erro, para a libertinagem, para a barganha, e infelizmente esse é o retrato atual que hoje vivemos. Que o Eterno possa abençoá-los, convertê-los a Ele, né, fazer com que você possa se voltar de fato e de verdade através da Teshuvá, através do retorno do Machia, né, no seu coração, que ele possa ser a fonte de vida para te libertar de todo pecado, de toda acusação, e que você possa vivenciar os momentos a qual lhe restam da sua vida com o Eterno, com o Machia, e assim trazendo a Shalom para toda a tua família. Que o Eterno te abençoe, te guarde e proteja hoje, amanhã e para todos sempre. Amém.